estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Então observe o que está aqui. Ele diz: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, dizei, suaves palavras. E lisonjas enganam os corações dos simples. Você sabe como são os ingênuos que se deixam enganar por suaves palavras? Você sabe que o sistema religioso protestante, evangélico, católico, por 2000 anos tem enganado com suaves palavras. Suaves. Porque há palavras diferentes. Veja, eu escrevi aqui, há uma palavra dura. Às vezes, dura essa palavra, quem pode recebê-la? Existe uma palavra fiel, a palavra fiel é esta. Existe uma palavra fiel. Existe uma palavra cortante. Diz que a palavra do Senhor é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e ela perfura, é viva e eficaz e discerne as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Quando ele começa a falar e você diz: ei, é verdade, estou errado e estou errado. Senhor, veja, isso não combina comigo, tenho que consertar essa situação, porque a palavra dele o cortou. Agora há também uma palavra firme. Ele diz que a palavra é uma âncora firme da alma. Uma palavra que o ancora, que o segura no meio da luta. A tempestade vem, mas você está como em um barco firme. Há palavras vazias. Ele diz que são palavras vazias que são ditas a você, mas não traz efeitos em sua vida. Você diz que estou na igreja há 10 anos e não aprendi nada. E como é que isso acontece? É muito fácil. Veja, por exemplo, eu já vi igrejas. Aos domingos elas dizem a você: irmão, Deus é bom. Veja, Deus morreu por nós e nada pode nos mover. Amém. E todas as pessoas: ei, que coisa tremenda. Mas no outro domingo o pastor, eu não sei o que aconteceu com ele, ele disse: irmão, a igreja está em pecado, o diabo está tomando conta da igreja. Então no domingo passado ele disse a você: Deus é poderoso, estamos firmes. Mas agora neste momento o diabo está tomando conta da igreja, entende? E então, irmão, a igreja está nas coisas do mundo. Deus não pode vir para um povo que é assim, deixar aqueles que são maus passarem. Mas então, 3 domingos atrás, eles lhe disseram que você permaneceu firme e que nada poderia afastá-lo do Senhor. Agora, neste domingo, eles estão lhe dizendo: cuidado. Portanto, essas são palavras vazias. Em outras palavras, eles o exortam, falam com você. Um dia dizem uma coisa, mas no domingo seguinte mudam. E você passa 10 anos nessa igreja. E você vive inseguro. Uma insegurança começa a surgir. Ei, estarei seguro? Você passa seu tempo na igreja, noite e dia. Será que serei salvo? Eu acredito que se Cristo vier, eu fico. Portanto, uma palavra suave significa: é uma palavra, número 1, que não renova sua mente. Você permanece o mesmo. Venha e olhe para todas essas pessoas que se opõem a mim. Todas essas pessoas estão na igreja há 20, 30 anos. E você diz a elas: irmão, que a predestinação é um ato de amor. Tome cuidado com isso, irmão. E isso está escrito. Em suas Bíblias eles leem, mas está vazio. Eles têm mentes já acostumadas a palavras suaves que não lhes dão formação. Sim, o apóstolo Paulo, quando falava, dizia: meus filhinhos, quando eu falo com vocês, eu quero formar Cristo em vocês. O evangelho que Paulo pregava formava Cristo no crente, mas o evangelho que os apóstolos pregavam não formava, mas deformava. Então, o apóstolo Paulo lhe diz que existe uma palavra, a outra palavra chamada
Sãs palavras. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo 1:3 que diz: conserva o modelo das suaves palavras? O que você quer dizer com sãs palavras de quem você ouviu? Que de mim tens ouvido. Das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então Paulo disse a Timóteo: Timóteo, as palavras que eu digo são sãs. Imagine se Timóteo tivesse perguntado: há alguma palavra que não seja saudável? Paulo teria respondido: bem, há palavras suaves, há palavras vazias, há palavras que não formam Cristo em você. Existem palavras, há outras palavras, ele diz, palavras que causam inveja e divisão na igreja. Há muitos tipos de palavras, nem todo mundo que sobe em um púlpito e fala tem bons efeitos. Na verdade, os lugares em que falam sobre Deus são os piores lugares. Os mais prejudiciais são os púlpitos, se a palavra não for sadia. E por que se diz, conserva o modelo das sãs palavras? Porque Paulo sabia que algumas delas eram prejudiciais. Por exemplo, você sabe que uma das orações mais famosas e conhecidas no meio cristão é a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Senhor não é uma palavra saudável, porque antes da cruz, Jesus disse a eles: vejam, agora orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, livra-nos do mal. Antes da cruz, mas depois de morrer ele disse, ele não vai livrá-los do mal, mas os livrou do poder do diabo. Portanto, ele o livrou, mas agora que você começa a dizer, livrai-nos de todo o mal, aí a palavra não é mais sonora, porque ele orou assim, antes de morrer. Então depois que ele morreu, agora ele o livrou do poder do diabo, ele os livrou do próprio demônio. Então agora se você disser, Senhor, livra-me do mal, parece uma boa oração, não é? Livrai-nos do mal. Mas então você está invalidando algo e ele vai lhe responder, eu já o libertei. Então você quer dizer que essa palavra não é apenas suave, não é apenas vã, mas isso não é saudável. Porque ela está colocando você diante da cruz quando ele já morreu por você. E o que dizer de um pregador que diz a você, irmão, há pessoas aqui cujas lâmpadas estão vazias, procure óleo. Então você diz, ei, no domingo passado ele me disse que nada poderia me afastar do Senhor, que Cristo é meu Salvador, como um gigante poderoso e um ferreiro, ele está comigo, mas agora ele me diz que me falta óleo e eu vou ficar. O que aconteceu? Aquele pregador estava falando com você antes da cruz, porque Jesus disse isso. E o que importa é que Jesus tenha dito isso. Jesus falou muitas palavras que não eram saudáveis para esta aliança. Jesus falou palavras que não eram saudáveis, mas eram saudáveis para a época dele. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, se você as repetir, cairá na armadilha. Veja, a parábola de... Aqui compararei esta geração. Ele diz, eu o compararei. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, então Jesus Cristo vem de acordo com a interpretação. Então ele vem e o homem é purificado, mas o homem se descuida e varre sua casa, e então os espíritos imundos vêm e habitam lá novamente, e o estado daquele homem se torna pior, porque 7 espíritos piores entram. Mas diga-me uma coisa, quando Jesus Cristo entrou em sua vida, e ele diz a você, ele lhe diz que está com você para sempre, será que 7 demônios podem entrar na sua casa espiritual para morar e brincar com você? Isso significa que se você ler essas parábolas, tenha cuidado. Igreja, cuidado com as inspirações de Mateus, Marcos, Lucas, João e até mesmo do livro de Atos, porque essas são palavras que estão lá, mas já foram cumpridas. Portanto, você está comprando um jornal velho,
uma receita médica desatualizada. Porque quando você vai comprar leite, olha a data de validade. Eu viajo muito e compro leite, mas depois fico fora por 4 ou 5 dias e quando volto vejo que o leite está fora da validade. Está atrasado. Sinto o cheiro. Então eu o jogo fora. É preciso observar a data de validade, porque se não o fizer, imagine só. E é assim que a igreja está, você vê, usando receitas desatualizadas, conselhos antigos. Ei, você sabe o que a igreja diz, as chamadas igrejas? Porque elas não são igrejas, mas vamos dar a elas o benefício da dúvida. Eles dizem, irmão, que logo o Senhor virá. Logo o Senhor está vindo e as bodas do Cordeiro estão chegando. O amada, a igreja se casa com o Cordeiro no casamento do Cordeiro. Ouçam, igreja, purifique suas vestes para que quando ele vier, ele lhe dirá, venha servo bom para as bodas do Cordeiro. Eles estão esperando o casamento agora. Mas você sabe quando foi esse casamento? Há 2000 anos. O texto diz que Cristo se entregou pela igreja para apresentá-la a si mesmo, vestida, limpa, pura e imaculada, sem ruga e sem mancha. Assim é a igreja do Senhor. Mire, olha. Para concluir, fé é a certeza de quê? Do que se espera, a convicção do que não se vê. Em outras palavras, a fé é a certeza do que você está o quê? Esperando, e a convicção de que virá. Não é visto, você está esperando, e a convicção de que virá. Certo? Essa é fé. Agora veja o que acontece com o sistema. Você pergunta, irmão, como você está? Com fé eu digo que estou bem. Eles lhe dizem assim, eu vivo pela fé. E então eles começam a praticar sua fé. Mas então lhes vem um pensamento, e se um demônio entrar em seu caminho? Porque eles entram antes da cruz. Eles usam um calendário antigo. Eles têm um calendário antigo e estão olhando para a quinta-feira, mas não veem que esse calendário está 2000 anos atrasado. Então, o que está acontecendo? O texto diz que Daniel estava orando e um espírito veio e impediu a oração. E então, como eles não dividem a pactografia, eles dizem, o que está esperando, irmão? Estou confessando que tudo está bem comigo. Eu disse que tudo está bem. Sim, mas e se um espírito, um demônio, atrapalhar a sua oração e fizer com que Deus não o ouça? Diga-me uma coisa, você está orando o suficiente? Então, por enquanto, a fé que é certeza começa a receber impedimentos. Ah, pai, eu não li a Bíblia ontem, Efraim. Ei, você está orando o suficiente? Ei, quanto tempo você ora? Bem, eu trabalho 8 horas, sabe? Mas você está orando? Reserve um tempo para orar adequadamente. Ah, não, irmão, então você não vai a lugar nenhum. Portanto, fé é certeza, mas não é mais convicção. Porque não se pode exercer fé com um demônio tão grande como os evangélicos o descrevem. Você não pode ter certeza, perdendo a salvação durante toda a semana. E então o que acontece? Que esse tipo de palavra causa efeitos que deixam as pessoas sem fé, porque fé é convicção. Quando você diz que sou abençoado, eu sou completo. Bem, você diz, olhe, eu estou abençoado, eu estou completo, Cristo está em mim e eu estou sentado com Ele em lugares celestiais. Eu digo que tudo está bem. Portanto, quando você tiver um pensamento como esse, diga, não, você não vai conseguir. Você deve dizer, eu o rejeito porque tenho a convicção de que isso vai acontecer.
E então você encontra pessoas que quando você diz a elas, abençoado, como vai você? Estou passando por algumas pequenas tribulações momentâneas, mas está tudo bem. Ei, os efeitos das palavras saudáveis. Abençoado, entrem nesse estilo de vida. Esse é o segredo. Vejam, eu pratiquei esse segredo aqui em Miami, bem ao lado de vocês. Eu o pratiquei e houve situações, provações e tribulações. E o Senhor me disse, o que você vai dizer agora? Deus, me perdoe, eu sei que está tudo bem. É assim que eu gosto, José Luiz. É assim que eu gosto quando você diz, Senhor, mas veja, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Acalme-se, diga que está tudo bem. Tudo está bem. E eu tive alguns problemas muito sérios. Mas, veja, certa vez Jesus Cristo estava com os discípulos e eles estavam em um barco. E então Jesus lhes disse, vamos para o outro lado. Vamos para onde? Então Jesus foi dormir. E eles se esqueceram de que Jesus havia dito, para que lado vamos? Para o outro lado. Ele foi descansar um pouco, mas logo começaram a puxá-lo. Rapaz, como você pode estar dormindo? Veja essa tempestade aqui. Nós vamos morrer aqui, vamos nos afogar e você está dormindo. Imagine se Jesus tivesse dito a ele, só um momento, Pedro, o que eu lhe disse quando entramos no barco. Bem, você nos disse para irmos para o outro lado, mas e quanto a isso? Então Jesus teria dito a ele, eu não trabalho assim, Pedro. Se eu disser vamos para o outro lado, nós chegaremos ao outro lado. Mas não me tire do meu descanso. Deixe-me descansar, rapaz. Qual é o problema? Então, abençoado, quando você retém as boas palavras que o apóstolo Paulo lhe dá, o fundamento que foi estabelecido, que seu sim seja sempre sim, sim e nele amém. Não tenha medo. Por que você não se propõe a dizer, bem, de agora em diante, tenho certeza, e minha vida vai mudar, não vai? E se seu marido a deixou ou foi para a nuvem, diga, não me importo, está tudo bem e algo melhor está por vir. E se você foi demitida de seu emprego, algo melhor está por vir. O apóstolo Paulo disse, ele sempre nos leva em triunfo. Quando? Sempre. Mas isso é para aqueles que têm fé. Para aqueles que têm certeza, abençoado. Aqui eu não falo palavras suaves, nem palavras vazias. Aqui eu falo palavras saudáveis após a cruz. Os resultados são alegria, tranquilidade, saúde, perdão. Você não tem problemas com ninguém. Você já perdoou seu pai, sua mãe, todo mundo, fácil, fácil. Porque a graça lhe dá uma paz tremenda. E isso faz de você uma pessoa calma. Você sabe que está tudo bem? Tudo sempre esteve bem. É você quem complica as coisas. É você que se tranca entre quatro paredes, começa a chorar e chorando diz o que vai acontecer. Meu Deus, você começa a ver as notícias que as bombas explodiram em não sei onde. Você vê, está tudo bem. Você sabe onde está Jesus Cristo? Ele está tirando um cochilo, está descansando em silêncio. Ele vai morrer. Bem, quem tiver que morrer, que morra. Qual é o problema? O Senhor é o Senhor dos vivos e dos mortos. Se você não suporta a morte de um parente seu, se ele morreu, deixe-o morrer em paz. O Senhor resolve isso. Não foi Paulo quem disse, para mim, morrer é um ganho? Há dois tipos de morte. A morte sobre a qual falamos nesses dias, que é um ganho, e a morte quando seu pequeno corpo para de respirar. Ambas são um ganho. Mas quando você diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim e o que me resta na carne está na fé. Na fé de quem? Do Filho de Deus. E qual é a fé do Filho de Deus? Aquela que lhe diz que tudo está bem, que tudo está sob controle, que tudo colabora para o bem. Pare de reclamar e comece a agradecer para que você veja que sempre esteve tudo bem.
eu não vivo, eu não vivo mais. Morrer é um ganho, portanto é melhor eu não viver mais. Cristo vive em mim. Ouça, quero que você cresça nessas atitudes. E digo a vocês que elas me ajudaram. Elas me ajudaram muito. E estou tranquilo, sabe o que é isso? Estou tranquilo. E com 22 nações aqui em cima, isso é o suficiente para me manter ocupado. E com algumas contas que chegam até mim, e às vezes quando isso acontece, tenho vontade de lhes contar. Mas então o Senhor me diz, por que você não me conta? E qual é a ideia de contar a eles? Para que eles lhe deem dinheiro. Não, José Luiz, não estou chamando você para fazer isso. Não se preocupe, está tudo bem. Ah, está tudo bem nas finanças também? Claro que sim. Está tudo bem em todas as áreas, não se preocupe. E tudo está bem. E você precisa levar essa atitude para casa. Leve-a para a sua vida privada. Faça isso em todas as áreas e descanse. Que aquele que o chamou é fiel. Aquele que o chamou é fiel. Não faça dele um mentiroso. Quero que você caminhe no terreno da fé. Como você sabe quando está na fé, vivendo na fé? Quando você diz, se isso não funcionar, ó Pai, estou quebrado, estou falido. Mas porque estou na fé do Filho de Deus, estou de pé. Estou em um lugar onde não posso raciocinar. Porque se eu raciocinar, o prédio inteiro cai. Se eu raciocinar, o que acontece é que o primeiro fator chega, o medo. E então vem a velhice, o fator da velhice, e as rugas aparecem. Depois vem a depressão. Depois vem a confissão de que tudo está errado. A situação não é fácil. E então vem o fator em que você tem que trapacear, mentir, fazer o que for preciso para sobreviver. E então você começa a sofrer e vive disso, abusando, fazendo isso e mentindo. Abençoado, você não nasceu para isso. Você nasceu para viver em calma. Aprenda a desafiar o Senhor. Senhor, se você me trouxe a este mundo, revele-se, anjos. Vamos lá, aqui estou eu. Vou fazer minha parte, o que posso fazer, e você faz a sua. Ao seu nome, glória, ouça. Eu declaro isso. Eu declaro que essas palavras vêm à sua mente. Essa não é uma palavra vazia. Eu sei o que estou dizendo a você. Isso tem peso. Principalmente para quem pratica e são humildes. Eles dizem, Senhor, aqui estou eu. Sua palavra diz. E que palavra? Aqui vem depois da cruz. Não vá para antes da cruz. É aí que as coisas são difíceis. Antes da cruz, veja como é o sistema. Chega a Semana Santa e as pessoas começam a chorar. Então elas veem Cristo crucificado ali, pobrezinho, você o matou. Sim, fui eu. Sim, foi você. Certa vez comprei uma casa em Massachusetts e fui até o sótão. Para o sótão. Quando subi as escadas, parece que as pessoas que moravam lá antes eram italianas. E havia uma porta cheia de pregos, super cheia de pregos. E eu me perguntei, o que há lá? Então procurei uma ferramenta para abri-la e comecei. Há algo lá, espero que seja dinheiro, eu disse. Quando a abri, havia cerca de 20 cristos prostrados. As pessoas que moravam lá antes eram religiosas e esconderam aquelas cruzes lá. Assim todos se prostram e então vocês não dizem que ele ressuscitou? Não, mas eu gosto de vê-lo assim, cheio de espinhos e lágrimas. Paulo diz que não o conhecemos segundo a carne. Não o vemos assim, porque isso foi temporário, enquanto ele estava destruindo o diabo, tirando o pecado, a maldição, a pobreza. Mas ele ressuscitou, está vivo, está completo, então você tem que vê-lo.
Essa religiosidade das pessoas que sempre gostam de se punir. São pessoas muito rígidas. E são loucos pela Semana Santa e pela tristeza. E você os vê sempre dizendo, calem a boca, eles têm medo de barulho e tudo mais. E eles vivem e seus filhos. Você sabe que é vítima de pais como esses, que eram muito religiosos e rigorosos, e tudo era sempre pecaminoso e ruim. Então eles criaram uma mentalidade em você. E ver Deus em uma cruz como essa, que promove o medo na vida de uma criança, a destrói. Essas escolas dominicais, onde começam a lhes apresentar pequenas imagens sobre isso, de costumes judaicos e Cristo vestido com uma batina. E veja, esse é o Deus que morreu por você. Veja, quando ouvi essa palavra pela primeira vez, a primeira coisa que fiz foi romper todo o relacionamento com a escola dominical. Não há mais escola dominical aqui. Eu sou a verdadeira escola dominical. Ouçam-me, crianças, pais e todos, enquanto eu estava dando vida aos professores. Vocês não percebem que esses professores pegavam as crianças e começavam a dizer a elas, olha, Deus vai castigá-lo se você se comportar mal. E por causa disso, as crianças, desde pequenas, começaram a ver Deus com um chicote. Era assim que vocês o viam. E Deus não está nessas questões, Deus está nas questões de bênção. A ira de Deus está chegando, mas que ira se ele já a descarregou na cruz há 2000 anos? Como? Bem, julgamentos, esses são rudimentos. Nenhum julgamento está por vir. O que está por vir é uma bênção para você. Lá ele destruiu o demônio, tirou os julgamentos. E Paulo diz, irmão, que não devemos herdar maldição, mas bênção. Ele diz que o julgamento está chegando e que Deus está lá preocupado com o pecado. Preocupado com o pecado? Sim, ele o tirou na cruz, em um dia ele o tirou da terra. O que temos são pessoas maldosas que não conhecem a graça. Quando conhecerem a graça, elas se livrarão dos maus hábitos e da insensatez e poderão começar a reinar na vida. Ei! Diga a seus filhos que está tudo bem. Diga a seus filhos em casa que está tudo bem, não se preocupe, a escola está bem. Caso contrário, eles cairão na tolice que existe nas escolas de hoje. Ei, vamos nos levantar.